essa live, ela é um oferecimento da União Beneficente Allan Kardec, que carinhosamente a gente chama de céu, né? Porque é um céu mesmo lá, né? Para nós é um céu. Fica na Rua Iviema, no número 5.565, no Jardim Monte Líbano. Nós temos atividade lá a semana toda, né? Hoje mesmo nós tivemos a distribuição de sacolas da Mesa Brasil, né? De frutas, verduras. A gente distribuiu para mais de 100 e poucas famílias lá no Monte Líbano. E assim, amanhã tem também o movimento da infância e juventude. Como é um bairro assim bastante, não é bastante, tem muita gente carente lá, né? A gente também oferece amanhã um lanche para as crianças. Nós temos diversas atividades, né? Da doutrina espírita a semana toda, né? Acho que a gente só não tem segunda-feira, né? E domingo. Eu não sei se tem segunda-feira. Fora esses 2 dias, a gente tem a semana inteira. Então, nós vamos dar início à nossa live. Eu vou pedir para a Maria Helena aqui fazer a prece de abertura para nós. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, aos mentores espirituais, a Jesus, nosso mestre, e pedir a eles que nos ajude, que nos conduza nessa leitura, nesse aprendizado, para que seja melhor para nós todos. E que cubra nós com a tua luz, os teus poderes. É o pedido que eu faço. Que assim seja. Graças a Deus. Imediatamente transferimos a fala para o Odilon. Boa noite a todos e todas, boa noite a quem está presencial, boa noite àqueles que vão assistir futuramente, aqueles que chegarem daqui a pouquinho mais, né? Que pode ser que chegue, às vezes acontece mesmo. Boa noite à espiritualidade amiga que está também sempre ao nosso lado, alguns nos orientando, nos intuindo, os benfeitores, para que nós tenhamos um aprendizado melhor, outros na situação muito semelhante à nossa, de aprendizes, né, também aprendendo. Todos sejam bem-vindos. Hoje, 18 de agosto, nós estamos estudando a pergunta número 194, é a reunião de número 50. Fizemos 50 reuniões de estudo do Livro dos Espíritos. E essa nós estamos no capítulo 4 da parte 2ª, no item Transmigrações Progressivas. Na semana passada nós paramos nessa questão, em 194. Nós até fizemos ela, mas eu sempre costumo lembrar ela, até porque ela não foi assim esgotada, né? Nós já estávamos na hora final mesmo do estudo, então nós fizemos ela meio rápido e não concluímos, que ela tem a 194, depois tem a 194A e alguns comentários. Eu acho que vale a pena a gente rever ela. E é uma perguntinha assim bem curtinha, né? É possível que em nova reencarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Até foi questionado, o que é um celerado? Né? Um homem que tem problemas comportamentais, né? Uma pessoa que comete crimes, que não tem um equilíbrio normal. Aí ela responde simplesmente não. Então não é possível que um homem de bem ele vai numa outra existência se tornar um homem de mal. Não é o corpo, né? Isso nós já estudamos, não é o corpo que faz o espírito, mas é o espírito que faz o corpo. É o contrário. Nós modelamos nosso perispírito e o perispírito modelado dá origem ao corpo que nós temos de acordo com as nossas necessidades, de acordo com aquilo que nós vamos. Então ele fala, daí ele responde aqui, visto que não pode
degenerar, quer dizer, não pode o quê? Voltar para trás, retrogradar. Né? É uma coisa que talvez seja a única coisa que é obrigatória mesmo, a questão da evolução. Né? Nós estamos aqui para avançar, para evoluir, não para voltar para trás. Às vezes pode dar uma paradinha, né? Paralisar por algum tempo, mas retrogradar, não. E aí vem a 194A, eu vou fazer só a 194, depois nós fazemos na sequência a leitura e comentários assim, para ficar melhor, né? Mas porque essa nós já fizemos na semana passada. A alma de um homem perverso pode tornar-se um homem de bem? Então ele faz a pergunta agora de uma forma inversa, né? Sim, se arrependeu. Isso constitui então uma recompensa. Então, independente do corpo que nós reencarnamos, é o espírito sempre que está no comando nessa questão da moralidade. Se é um homem de bem, se não é um homem de bem. Então, se ele se arrependeu, ele é um acelerado, digamos assim, numa encarnação, na outra ele pode se tornar um homem de bem, por quê? Porque ele avançou, ele aprendeu, ele desenvolveu, e quando ele se torna um homem de bem, ele se torna o quê? Mais feliz. Por isso que ele diz aqui, isto constitui uma recompensa. Aí a 194A ela tem os comentários de Allan Kardec. Aquilo que nós já até comentamos aqui, né? A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada, eles se elevam gradualmente, quer dizer, aos poucos na hierarquia, e não desce da categoria que ascenderam. Se eu conquistei eu venci o egoísmo, então não tem sentido eu me tornar egoísta numa outra encarnação, né? Se eu venci a inveja, o ciúme, como é que eu vou de novo abrigar dentro de mim esses vícios morais que eu já avancei e percebi que não é bom? Então, em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espírito. Então, eu posso reencarnar em determinada posição social e tudo mais, mas aquilo que eu conquistei na parte moral jamais volta. E aqui ainda continuando o comentário de Kardec, diz assim, a alma de um potentado, quer dizer, de um poderoso da terra, pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa, visto que entre os homens as categorias são frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Então nós temos aqui uma condição, né, que via de regra, né, o poderoso da terra ele está seguindo, né, aquela encarnação, mas geralmente ele não é um homem de bem, né? É mais fácil encontrar um homem de bem nas profissões ou nas situações mais humildes, é o que diz aqui. Daí até ele faz o comentário, Herodes era rei e Jesus era o carpinteiro. E aí então nós vamos para 195, agora sim, nós vamos na questão de agora. Orlando, se você quiser comentar essa 194 que nós fizemos, antes de começar porque está muito bem comentada, né, explicadinha aí, não tem o quê. A gente já tinha visto ela antes, né? Então é mais fácil até, né? Realmente está muito. Além de ser fácil, ela está bem explicada por você. Então, agora podemos ler. Quem pode ler essa próxima? Então, eu já li ela e não entendia. A 195 é a possibilidade de se melhorarem noutra existência, não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que sempre poderão corrigir-se mais tarde. Aquele que assim pensa, em nada crê. É a ideia de um castigo eterno. Não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele.
É semelhante à ideia que induz a incredulidade a respeito de tudo. Poxa vida, hein? Isso aí, eu vou dar um exemplo pessoal nessa questão, que a Terezinha até hoje ela lembra disso aí e dá um puxão de orelha em mim, de uma forma assim, de brincadeira, que quando eu era Uhum. adolescente eu falava bem assim, Terezinha, quando ela falava bem assim, ó, você tem que estudar, né? Você tem que se melhorar, você tem que ir no centro e tal, né? Fala, não, vou deixar para a próxima encarnação. Tem muitas encarnações, né? A gente pode fazer as coisas a prestação. E hoje ela lembra disso aí e fala bem assim, olha, tá vendo? Agora, falei, não, eu mudei de ideia. Agora eu percebi que não é bem esse caminho. A gente tem que aproveitar o tempo o melhor possível. Então essa pergunta é justamente nessa questão. De repente, a gente tem encarnação e tem eternidade perante da gente. Então, por que a pressa, né? Na próxima encarnação eu resolvo esse problema de ódio que eu tenho, de inveja, de ciúme. Por enquanto vou manter ele aqui que tá tudo bem, né? Mas você está contraindo dívidas e tudo mais. Não, paga em prestações, né? Em suaves reencarnações, como diz o ditado. Então é essa questão que diz aqui, a possibilidade de se melhorarem numa outra existência não será de modo a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, quer dizer, eu posso resolver isso, vou aproveitar os prazeres da terra, na próxima eu resolvo essa questão. Por enquanto, vou aproveitar a vida. Dominados pela ideia que poderão corrigir-se mais tarde. Então, a pergunta é justamente essa. Né? Então, uma pergunta muito interessante. E a E resposta, aí vem a eles falam, resposta do espírito aqui. Ó. Pode comentar, Orlando. e aí a resposta fala que quem pensa assim é uma espécie de materialista, ele não crê, né? Isso, não creio em A nada, né? ideia de um castigo eterno, não o refriaria mais do que qualquer outra, porque sua razão repele. Semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Isso. Ou seja, tem gente que fala assim, mas eu não vou conseguir perdoar ele nem reconciliar nessa existência. Mas É, tem a outra que sabe na outra eu consiga, né? E é muito relativo, porque na outra ele pode não encontrar mais o desafeto. O desafeto pode estar encarnado, não é? Já não está presente outra. Quem garante que a gente vai encontrar aqueles que a gente conhece aqui lá na vida espiritual? Muita gente, um está num nível, outro está no outro. Mas não está falando na vida espiritual, tá? Tá não é voltar aqui, reencarnar. Não, outra vez que é você falar assim, eu tenho outras vidas, em outras vidas eu melhoro. Essa vida eu não vou. Igual você mesmo tem um negócio, você fala assim que você não perdoa, né? Certas coisas. Certas coisas eu não perdoo. E aí fala, não, mas tem muitas outras vidas, numa dessas eu vou perdoar, não perdoo. É que quando você fala assim, é porque você não crê que existem outras eu vidas. acho que é um certo comodismo que a gente tem, né? Não é não? Hã? É um certo comodismo que a gente tem. Falar, não É, vou mexer com isso agora, não. Isso aí está muito complicado. Vamos deixar eu por vou deixar para enquanto. lá, vou continuar minha Deixar vida para do lá. jeito que eu estou. É igual a questão das grandes obras, né? Às vezes a pessoa vem aqui com a ideia, fala, vou construir isso, vou fazer aquilo. Não, mas se for chama procrastinar, né? Quer dizer, deixar para depois. É, Aí quando chega, pensa que não, vem o momento do desencarne e aquilo que eu ia fazer não deu tempo, porque eu é procrastinei. verdade. Então é assim também na questão de resolver as questões que eu tenho que resolver. Eu preciso. E o Cristo ele fala muito firme disso aí na questão, por exemplo, do perdão, né? É, Reconcilia-te agora com o teu adversário enquanto está próximo dele, para que não venha depois o oficial de justiça, o promotor, o juiz, tem toda aquela passagem do Cristo lá que nos lembra que é é, o momento de fazer agora, a oportunidade agora. Só que a gente tem esse costume de deixar para depois. Eu falo por mim. A gente precisa mudar essa visão.
esse pensamento, né? De deixar para depois. Começar. Tem gente que fala que aqui mesmo na Terra também acontece isso. A pessoa fala, vou deixar para fazer, dedicado ao treino espírita, quando eu me aposentar. E às vezes não se aposenta. Eu acho isso, esse negócio de deixar para depois em qualquer situação é muito errado. Você não pode deixar para depois, você pode fazer agora. Resolve logo a encrenca, né? Vou resolver a pendenga aqui logo. Logo, Mas a gente é assim mesmo. A gente, às vezes, deixa o negócio para depois mesmo. Vamos para a próxima, então? Vamos lá. Vamos. Então, aqui ele está continuando a 195. Ó. É a explicação, né? Pode ler aí. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes. Mas liberto, que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculos errados. E então, sentimentos opostos a esse trará ele para uma nova existência. Tem uns que têm poucas existências, não precisa tantas, porque ele já se regenerou, fez aquilo que podia fazer aqui. E outros não, né? Outros é quase igual a parábola, né, dos trabalhadores lá da última hora. Da última hora? Aqueles que da primeira hora que vão bem devagarinho, bem lento, né? Como você falou essa palavra aí, procrastinar. Deixar para depois. Deixa para depois. Não tem problema não. Estudar mesmo, neguinho não quer estudar. Ir no centro, né? E aprender, trabalhar lá, né? Não, acho que eu não vou não, deixa para depois. Tem amanhã, tem depois. Se não der nessa vida, eu faço na outra, né? Aí azar é dele, porque ele vai reencarnando, reencarnando. A gente sabe que cada reencarnação aqui é um desafio, né? Você passa por poucas e boas, né? Então, por que... Vou falar a palavra de novo. Por que procrastinar? Né? Por quê? Vamos... Você está rindo que eu estou falando difícil, né? É tudo errado. Não, tô rindo que essa questão de procrastinar é muito comum, né, a gente... Achei legal essa palavra. É muito comum a gente fazer isso, né? A gente, assim, muitas coisas a gente deixa para depois. Eu acho que a gente tem que correr atrás. Corre atrás, faz o que você pode fazer, ajuda um, ajuda outro, aprende, tem uma oportunidadezinha de estudar, estude. Não pare. E a vida corre. Olha, uma noite é tão pouco, né? Um dia é tão pouco. Você levantou, escovou os dentes, penteou o cabelo, fez uma prece. Dali a pouco você está fazendo uma prece de agradecimento a Deus pelo dia que você viveu. É rápido, assim, uma semana, um mês, um ano, olha. Agora há pouco nós estávamos comemorando o Natal. Nós já estamos em agosto. Daqui a pouco já vem o outro Natal. Quer dizer, os anos passam assim voando aqui na Terra, voando. E a gente não aproveita as oportunidades que tem. Não, deixa para depois. Né? Aí, a nossa evolução, aprendizado se dá aqui na Terra. Pode também acontecer no mundo espiritual, mas a maior parte é aqui. Aqui é a escola. Né? Então a gente tem que correr atrás, aprender, para não deixar para depois o que tem que fazer hoje. Certo? Isso mesmo.
Então, se a gente refletisse um pouquinho, né, porque ele disse aqui, se usasse os meios racionais, né, se a gente pensasse um pouco sobre a questão, estudasse melhor a nós mesmos, a gente não faria isso. Né? Verdade. A gente pensaria melhor. Porque quando a gente está no mundo Olha espiritual, que a gente pensa melhor. a grande parte da população pensa assim, sabe? Porque por isso que Jesus falou, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E aqueles que querem trabalhar mesmo, pegar na enxada, são poucos. A maioria querem aproveitar, né? Em todo sentido. E o Chico, como era sábio, ele falava assim, ó, a gente não veio aqui para banhar em águas de rosa. A gente veio aqui para ralar mesmo, para trabalhar. Aí não, eu não quero dizer sofrer, né? Não, você veio aqui para sofrer, né? Não, você sofre porque você não se esforça, né? Se você se esforçar, né, eu falo assim, ó, como é para aprendizado, eu gosto de lembrar, né? O caso do meu filho, né? O amor, o carinho que eu tinha nele, não dá para medir com palavras, né? A Zi também. Mas nós vamos ficar chorando aí pelos cantos, vamos trabalhar. Hoje, por exemplo, nós trabalhamos, eu mais a Maria Helena, o dia inteirinho, desde cedo que nós levantamos, não paramos. Não sobrou tempo, espaço para chorar. E nem para ficar pelos cantos. Eu estou desanimado, minha vida acabou. Não acabou, não. Tem muita coisa para a gente fazer, inclusive por ele. Porque tudo que a gente faz aqui, trabalho, a gente está fazendo por ele. Né? Então, o trabalho é nobre. O trabalho é nobre. E o trabalho, ele acompanha, quando é um trabalho por bem, um trabalho para a nossa evolução, não é? Ele acompanha um aprendizado muito grande. Você não vai trabalhar, fazer o bem, se você não está aprendendo. Você aprende. Hoje eu fui lá no Monte Líbano, né? E vi lá 100 e poucas famílias de venezuelanos. E outras pessoas também que estavam lá, né? Aí estava sentado lá no banco, desanimado. Eu falei, mas se eu estou tão desanimado assim, por que eu não chamo esse povo aqui para dentro? Faço um evangelho para eles aqui, faço uma prece e depois aplico um passe. Em vez de eu ficar parado aqui. Aí falei com a Maria Helena, ela imediatamente falou, é isso mesmo. Vamos chamar ele. Aí teve uma pessoa, não vou falar o nome lá, falou assim, mas outras vezes eu já chamei, não veio. Esse povo é muito desanimado. Eu falei, mas será? O que quiser vir, tudo bem, né? Eu saí lá fora e fiz um convite para o povão que estava lá fora, mas olha, a minha surpresa, teve mais de 30 pessoas lá na reunião. Eu falei de Deus, eu falei de Jesus, falei da doutrina espírita. E fizemos prece, pedimos pelos doentes, pelos enfermos. E depois nós fomos dar passe, né? A gente deu um passe coletivo, né? Mas demos um passe. Então, melhor do que ficar parado aí vendo a banda passar. Que não vai passar nunca ali, né? Que banda que vai passar ali? Tomar atitude. Então, a gente não é modo de dizer, mas eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo, correr atrás, não ficar parado sob hipótese nenhuma. Se tiver doente, tudo bem. Né? Se tiver doente, tudo bem, mas se não está doente, vamos trabalhar. É isso mesmo. Bom, vamos continuar então. Ela tem mais um pedaço ainda dessa questão. Lê aí, Zi. Aonde? A partir de é assim, né? É assim. Esse aqui, ó. É assim que se efetua o progresso. Essa razão pela qual na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência
que os outros faltam, mas que adquirirão pouco a pouco. De cada um, de repente, acelerar seu próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Indefinidamente. É isso que nós acabamos de falar, né, Dilon? Um complemento daquilo que eu falei. Não é? Uns progridem demais, né? Porque existe a danada do livre-arbítrio, danado do livre-arbítrio, que é muito bom, é ele que impulsa a gente a aprender, né? Aí a pessoa de posse do livre-arbítrio, eu não vou fazer agora, não, deixa para depois. Mas você podia entrar numa escola, aprender. Não, mas não dá, agora não. Eu me sinto muito cansado, tem muita coisa para fazer. Pessoa é negativista, o que tem é gente negativo, né? Muito negativo. Que pensa só em negatividade, né? E tranquilidade. Agora convida ele para passear, para ir para um lugar, né? Participar de uma dança, de um baile, de uma coisa, não mete esforço. Está no assanhamento para ir, né? Mas convida para uma coisa para trabalho, para trabalhar, né? Para ver. A pessoa bota 1.000 por mês. Se você fazer ali uma festa e promover uma dança, trazer um conjunto de cantores ali bom e convidar, todo mundo vai. Mas se você falar assim, não, vamos fazer uma promoção aqui para ajudar as famílias carentes do bairro e tal, parece meia dúzia de gente ali. Quer dizer, retarda, né, a evolução, porque a senha é uma só. Pode passar para outro, tio. Esse está Vamos batido. É a continuação ainda da 195, ó. Depois dessa partezinha aí, comentário de Allan Kardec. É o último pedacinho que tem da pergunta aí. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as atribuições da vida terrena, aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência da sua imperfeição, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa. A essa ideia o desviará mais da senda do mal do que a do fogo eterno, em que não acredito. É isso aí. Se eu quero melhorar, o que eu tenho que fazer? Trocar a posição má por uma posição boa. Vencer as imperfeições. A senha é essa aí, não tem outra senha, né? Para ser feliz. Começar a ser feliz já nessa e na próxima já também reencarnar numa condição melhor. Se tiver de reencarnar já com uma missão, né? Uma coisa assim, né? Agora a ideia, né, que ele lembra lá no começo da pergunta, né? Aqueles que acreditam no fogo eterno, né, no inferno, no paraíso, esses não têm uma base muito firme, né, para mudança, porque não dá para entender Deus justo, né, com essas crenças. Não dá para entender o livre-arbítrio, fica difícil para a gente entender. Por isso que ele nos convoca a raciocinar. E quando a gente raciocina em cima da reencarnação, a gente percebe que é o caminho. Né? Quanto eu vou melhorando aos poucos, né? Cada resistência eu melhoro um pouquinho e cada resistência nasce uma situação melhor, mais feliz. Muito bem, vamos então agora para a pergunta 196. É isso aí. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de filtro ou de depurador.
por onde tem que passar os seres no mundo espírita para alcançarem a perfeição? É uma pergunta, né? A pergunta, é isso. Pergunta. Eu coloquei azulzinha aí, filtro, a palavra filtro e depurador, né? Porque essa é a palavra que é importante para a gente entender. Passar por um filtro ou de depurador. Isso. Filtro Não, a gente depurador. conhece, né? O que é, né? A gente já sabe o que é filtro, né? Onde É o passa. filtro. Então, e depurador é aquele que tem, né? Nós temos na cozinha aqueles, né? Que é uma espécie de filtro também, né? Que vai O ar. depurando o ar. Então, ele está fazendo a pergunta assim, né? Fazendo uma analogia, uma comparação. Quer dizer, a reencarnação seria isso, né? Eu reencarno, toda vez que eu reencarno, estou passando por um filtro, deixando de lado alguns vícios, reencarno de novo, vou deixando mais vícios, assim eu vou passando pelo filtro ou por um depurador. Seria mais ou menos isso a reencarnação? É isso que ele está perguntando. Seria uma comparação correta? Na depuração, primeiro passou pelo sofrimento, né? Porque sofre, passa por mal bocado. Né? Aí, depois que ele sofreu, ele para pensar e fala, poxa, eu acho que o certo é eu melhorar mesmo, não tem outro caminho. E aí ele já melhora um pouco no mundo espiritual. Aí depois ele reencarna para poder completar, né, o filtro, a depuração que está passando. Vai ser outra pessoa. Então, Completamente. cada existência eu vou passando num filtro, ou depurador, né? Essa é a questão. E aí a resposta diz que é sim. Exatamente isso. Eles se melhoram nesta prova, evitando o mal e praticando o bem. Que já modificaram, né? Isso, já Mas é somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas que atinge ao cabo de um tempo mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem a finalidade para que tendem. Isso. Quer comentar, Maria Helena? Não. Hã? O que você entendeu por filtro? É tipo um coador que você vai passando ali meio fechando os olhos. É essa mesmo. A impureza vai. Aquilo que você não usa. Essa é a ideia. É. Nós temos muitas vezes, né? Tem que passar muitas vezes por esse filtro, tá vendo? Muitas encarnações ou depurações. Para que a gente consegue, conforme o esforço de cada um, né? Porque nós temos que esforçar para isso, chegar àquela finalidade, ao objetivo que a gente quer, que é o quê? Se tornar espírito puro. Depurador, né, vem da palavra puro também, ó, depurador, para adquirir o quê? A pureza. Não precisar mais reencarnar. Mas por enquanto, por muitas encarnações, a gente precisa ainda reencarnar para poder ir se depurando. Completamente. Isso. A 196A. Ela só tem o A e tem continuação depois. Lê, Maria Helena. É o corpo que influi sobre os espíritos para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Velho. Quem está no comando aí da melhoria? Quem que comanda para melhorar? O espírito ou o corpo? Eu acho que é o espírito. Não é, Edson? É claro. Eu penso também. O teu corpo é uma simples veste que apodrece. É isso tudo. Então, o corpo é uma ferramenta de trabalho que a gente tem, a gente espírito tem, para melhorar. É com ele que a gente estuda, é com ele que a gente aprende, é com ele que a gente trabalha. Não é? É a casinha da nossa alma, o corpo. Isso. A casinha, a cadeirinha. É uma cadeira. Exatamente. Isso aí. Vamos ver a resposta, então? Teu corpo é simples, veste que apodrece, eis tudo. Isso. O espírito é tudo.
eu sou o quê? Espírito. É. Eu sou espírito e eu tenho um corpo. Algumas pessoas falam assim, minha alma, meu espírito. Eu acho que é uma forma equivocada de falar. Na verdade, eu falo minha Eu sou a alma Isso, que habito nesse corpo, um exatamente. pouco gordinho. Né, Dilon? Vamos continuar a mesma questão, ó. Tem um comentário de Kardec logo a seguir. O suco da vida nos oferece uma simile material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor, que se chama espírito, ou o álcool mais enfraquecido por uma imensidade de matéria estranha, que lhes altera a essência. Então, o suco da vida oferece uma simples material dos diferentes graus de depuração da alma. Né? Então, a gente pode se comparar assim, né? Nós vamos nos depurando. Como é que é produzido o álcool? Né? Numa destilaria, a destilaria como é que é? Né? Você ferve ali o produto, né? Digamos a cana, e ali vai saindo um vaporzinho, né? E aquele vaporzinho vai se transformando em álcool. Né? E aquele álcool ele vai tendo um grau de pureza. Mas ainda tem muitas matérias estranhas ali naquele álcool. Né? Ele vai se transformando conforme vai se depurando. Então a vida faz isso conosco. Né? Nós vamos tendo a nossa vida à medida que vamos depurando, nós vamos perdendo essas matérias estranhas, essa sujidade, essas questões que estão no meio do álcool, cada vez que alteram a essência, né? Quanto mais depurado, melhor é, mais puro ele é, né? Mais puro nós nos tornamos, de acordo com as reencarnações. É uma outra comparação que Kardec faz, né? Ele fez sobre a depuração e filtro, agora faz sobre o álcool, licor. Né? O álcool, licor, o álcool seria o espírito, o licor é o produto final, né? Que tá com várias matérias estranhas. Kardec é o seguinte, ele podia ter posto só um exemplo, né? Mas ele sabia que muita gente, assim, igual Orlando, Azi e outros, iam estudar o livro dos Espíritos, precisavam entender, então ele pôs várias comparações simples, assim, que é para a gente poder entender, né? Ele sabia que esse livro ia ficar para a posteridade, né? Isso. E a comparação que ele tinha era aquilo que era mais usual da época, né? Hoje talvez ele usasse outras comparações. Então ele comparou com o alambique, né? Olha aí, pode ler aí que ele vai continuar nesse mesmo caminho do alambique. Ó. Mesmo caminho. Essa só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique, em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura, à medida que o espírito se aproxima-se da perfeição. É isso. O alambique, é outra comparação. Nós entramos no alambique, é o nosso corpo. Eu acho que agora já é a terceira comparação que ele faz. Né? Fez com o depurador, o filtro, né, e o alambique. Verdade. Muito bem. Podemos passar para frente ou quer comentar mais sobre esse? Não, porque isso aí está mais ou menos a gente caminho, entendeu. Né? Acho que nós entendemos, né? A reencarnação vai nos depurando, vai destilando, né? Vai nos tornando cada vez mais. O livro dos Espíritos é uma delícia ler e estudar por isso, né? Ele explica muito bem, né? E a gente tendo um professor como o Dilon, pronto, completo. Não falo nada, estou aprendendo também, vamos lá.
Agora nós vamos Sorte mudar o das título. crianças depois da morte. Que agora é um novo título, né, que nós estamos estudando. Era Transmigrações Progressivas, agora nós vamos começar o Sorte das Crianças depois da morte. Quer ler? Já li umas 2, 3. Poderá ser tão adiantado. Ah, não, lá primeiro, né? Sorte das crianças depois da morte. Poderá ser tão adiantados quanto o de um adulto. É adulto? Não, adulto. O espírito de uma criança que morreu em terra, Tenridade. terridade. Uma criancinha nasceu e morreu, então ficou alguns dias, ficou alguns meses, ou um aninho, 2 aninhos. É igual o irmãozinho dela aqui, né? O Emanuel, que viveu 17 dias só, né? Aqui na Então, Terra. será que ele é tão adiantado quanto adulto? Será que ele é tão adiantado quanto a de um adulto? Aí, então, a resposta é algumas vezes ou é. Muito mais até. Porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência. Sobretudo se progrediu. Ele pode progredir na parte em espírito, em vez de encarnar de novo, né, Edson? Não, e outra, talvez... Porque meu irmão, ele faleceu criancinha, nenenzinho. E ele apareceu depois, lá no centro da Kardec, como um rapaz bonito, como ele era. Evoluído. Evoluído. Ele diz que não é evoluído, mas ele é, sabe? Ele é evoluído, sim. Muito mais do que qualquer um de nós lá, sabe? Aquela reencarnação de 17 dias, ou não sei se é isso ou é menos, foi uma prova que ele passou, um pedacinho de uma prova que ficou para trás. Acho que veio para ensinar nós, os pais, também, os irmãos. Mas para ele é uma prova mesmo. É um pedacinho de... Porque não fica nada para trás, né? Nada, nada, nada. Nenhuma vírgula não fica. Então você tem que passar por aquela prova que você, às vezes, não passou na outra existência. Então, às vezes, o próprio espírito mesmo pede para passar por isso. E passa. Essa explicação que o Orlando está dando aí, nós vamos ver mais à frente. Mas... eu estou adiantando. Tá dando spoiler. Mas é isso mesmo. É bom a gente fazer isso, daí a gente vai recordando, né? Vai fixando melhor até. Então, o que ele está dizendo aqui é isso que nós já estudamos até em outras questões, né, de uma forma diferente. Então, não importa o espírito estar reencarnando agora, vivendo mais ou menos tempo. Importa as experiências que ele já conquistou ao longo de muitas existências, né? Às vezes, ele teve muito mais existência que qualquer um de nós, ou teve menos, mas ele se adiantou mais rápido na existência. Porque também não é o número de existências que vai classificar o espírito em mais ou menos evoluído. É o aproveitamento de cada existência que vai, né? Porque, de repente, é igual o estudante. O estudante estuda, fica muitos anos, às vezes, numa mesma série. Não adiantou nada, né? Então, aquela história, fala, não, ele tem experiência, porque ele já teve não sei quantas reencarnações. Não tem experiência, coisa nenhuma, porque se ele tivesse experiência, não tinha tantas reencarnações, né? Então, a gente melhora pelo nosso esforço. Pelo esforço que você faz para... Uma existência posso evoluir bastante, posso ficar até paradinho, nem não evoluir nada. Depende de mim. Exatamente. Meu livre-arbítrio. Vamos para a próxima. 197A. Continuação. Pode, então, o espírito de uma criança ser mais adiantada que a de seu pai? Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmo tão amiudadas vezes na terra? Não o vedes vós mesmo tão amiudadas vezes na terra? É muito comum, às vezes, acontecer, né? Aquela criança veio para me ajudar a avançar.
às vezes se torna meu professor na questão da moralidade, né? De enfrentar a vida, de ter paciência, de ter tolerância, de vencer vícios como a inveja, ciúme. Ela vem ali para dar o exemplo para mim. Tá adiantado, mais adiantado do que eu, né? Ela vem com a missão, às vezes, até, né? Ela escolheu isso. Aprende com o filho, né? É, Ele está ensinando todo dia, você não aprende. mas Você ele tem aprende. Conhecimento a gente traz de outras existências, né? a gente tem Aprendizado aquela ideia que não, que você está certo. Depois você vai ver que ele estava te ensinando e você não aprendeu, não seguiu o ensinamento dele. Conhecimento a gente traz de outras vidas, agora aprendizado é aqui, né? Muito bem, vamos para a próxima então, né? 198. Não tendo podido praticar o mal. E volta com o espírito de uma criança, né? Ele não pôde praticar o mal. O espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Não se fez o mal igualmente, não fez o bem, e Deus não isenta das provas que tenha que padecer. Opa! Se for puro, não será pelo fato de ter animado uma criança, mas porque já progredira até a pureza, mas porque já progredira até a pureza. Essa aqui é interessante, é uma pergunta pequenininha, mas vale a pena você fixar bem nela e entender. Se não fez o mal, porque não deu tempo, que com a criança de 10, 5, 20 dias teve tempo para fazer o mal, ele só chorou, né? Chorou muito. Mas ele não teve o tempo de fazer mal para ninguém. Igualmente também não fez o bem, porque ele não teve tempo para fazer o bem. E Deus não isenta das provas que tem que padecer. Eu acho que veio ensinar aquela mãe que ganhou ele, que ele partiu tão rapidamente. Ela ficou naquela tristeza. Mas aí fala dele mesmo, né, Zinho? Dele espiritinho ali. Não é espiritinho, é espírito também. Porque é um corpinho de uma criança, fala espiritinho, né? Isenta das provas que tem que padecer. Mas se ele tem prova para passar, ele vai passar de qualquer jeito. O fato dele ter desencarnado ainda criança não quer dizer que ele avançou muito ou menos, né? Que não fez o mal, mas não fez o bem também, né? Mas o aprendizado, ele acontece, né? Menos, né? Mais, depende de cada um aproveitar. Porque o caminho da escala evolutiva, ele é lento, mas é continuado, né? Ele é continuado. Então, a gente precisa reencarnar, mesmo que a gente não fez mal para ninguém, que a gente já está bem melhor, né? Para depurar, né? E volta novamente aquela questão da depuração. Se ficou ainda alguma coisinha, tem que se depurar. Tem que se depurar. Para poder ir melhorando cada vez e passando de uma posição para outra mais elevada. Isso acontece, é interessante, né? Aqui para nós só acontece na Terra, né? As provas, o sofrimento, que é por isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, fala que o mundo aqui é de provas e expiação e de sofrimentos. A gente sofre, todo mundo sofre, cada um no seu canto sofre o seu tanto. Você vê ali as pessoas, né, com aquelas mansão, carro na garagem, fazendas. Mas, nossa, ele tem um problemão do tamanho do mundo. Entra na vida dele para você ver quantas contradições, quanto sofrimento. E, às vezes, uma pessoa que não tem nada, é tão simples, é humilde, ele tem até mais felicidade do que aquele companheiro lá que tem tanta coisa, né? Então, é mais ou menos isso. Muito bem. Vamos para 199? Quer ler, Marina?
por que frequentemente a vida se interrompe na infância? Uma pergunta. A resposta. A resposta: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que animava o, o comportamento da, da existência precedentemente interrompida, antes do momento em que deveria terminar a sua morte. Muitas vezes constitui provação ou expiação para os pais. Não falei, Orlando? É mais para os pais? É para os pais também. Não é só para os pais, é no modo geral. É para eles, aqueles que é estão para o perto. pai, é para a família. A mãe está esperando o filho, Sim, passou mas não uma é dor, exclusivamente passou só para um, é para todos. a gestação e depois ele vem vivo tão pouquinho. E é tão perfeitinho, tão bonito e parte. Mas a gente gosta tanto, tem aquele carinho com o André, né, meu filho? A prova não é só para ele, é para nós também. Eu acho que mais para nós. Às vezes mais para nós, porque ele cumpriu aquela etapa de vida, né? E nós tivemos que passar por isso. Mas ele ainda ficou adulto, aí está falando da criança, e aí né? fala da criança, né? Que interrompe a vida na infância, desencarna aí com 10 anos, com 5, com 3, com 2. Com dias, Com dias, né? Então... Então ele diz aqui, né? Pode... Ele vem com um complemento, né? De uma existência que ele interrompeu. Pode ser isso, né? Quando tem essa palavrinha aí, pode, né, quer dizer, não é uma coisa assim, não, é assim, né? A gente tem que tomar sempre um certo cuidado para não, né, falar, não, é assim, né? Pode, né? Pode ser aquilo, né? Tem mais coisas aí. Pode ser várias outras situações também, mas pode representar que o espírito que animava, ele precisava desse período para complementar uma existência que foi interrompida e ele precisava dessa experiência. E muitas vezes, quer dizer, não é sempre, mas muitas vezes constitui provação ou expiação para os pais. Né? O que é provação? É ele entender, né? Ele ter paciência, fortalecer a fé em Deus, a crença na existência futura, que a gente não morre, aprender várias coisas ele pode aprender com a experiência de dor desse tipo, né? Da criança morrer. Então é um aprendizado, uma aprovação para os pais, né? Ele está passando por aquela aprovação, tá vendo se ele já aprendeu aquela situação. Ou expiação, né? Expiação pode ser por várias razões. Uma delas, né? De repente a pessoa que teve numa outra vida, né? Ela foi responsável pelo desencarne de muitas pessoas, ou abortou, né? Teve muitos abortos provocados, né? Então, tudo isso faz parte, né? De um momento, né? Que ela tem que passar, às vezes, por aquela experiência para aprendizado. Então, provação ou expiação para os pais. Provação é um teste, né, Edlon? É um teste, é uma prova, né? Está sendo provado. E quanto mais a gente entende, mais a gente é provado. Por quê? Isso. Vamos ver se a gente passa mesmo. Não é? Ver se eu aprendi a lição. Né? Eu estou no mundo espiritual, e daí lá na erraticidade eu passo por estudos, né? Por várias experiências, várias situações lá, falo, aprendi. Você aprendeu mesmo? Então eu vou reencarnar para ver se aprendeu mesmo. Lá na Terra que é o teste mais... Lá que você vai receber o canudo. Lá que você vai provar que você realmente é a parte prática, né, da coisa. Você está apto a passar para frente. Por enquanto eu estava só treinando assim na parte assim, teórica, né? Só estava estudando. Aí quando eu reencarno, sim. Aí eu vou ter a certeza. Nosso horário já está terminando, falta 5 minutinhos. Essa 199, ela tem a 199A,
E depois da 199A tem um comentário de Kardec. Acho que dá para a gente ler só a pergunta e a resposta, que ela é bem curtinha, e a gente faz o comentário na próxima. O que vocês acham? É bom. Então vamos só ler essa A e a resposta, né? E daí na próxima a gente continua. Então, que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Começa outra existência. Simples. Segue o comentário de Allan Kardec. Isso. Aí na sequência nós vamos fazer o comentário na próxima, então, né? Então devolvo a palavra para o Orlando. Então tá. Mestre amado Jesus, mais uma vez estamos encerrando a nossa live, a nossa escola de aprendizado, porque é tão importante a gente aprender, através do aprendizado que a gente adquire conhecimento. E se torna muito mais fácil a vida, a existência nossa aqui na Terra. Que o próprio Mestre mesmo nos disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É o que nós tentamos fazer em todas as lives, é estudar para a passo os ensinamentos deixados aqui por Deus, por Jesus, por Allan Kardec, né, que foi o nosso mestre codificador da doutrina espírita. Nesta sexta-feira, gostosa, aqui em Dourados, está trovejando, caindo uma chuvinha gostosa, né, para molhar as plantas. Vai ser uma noite muito boa, muito gostosa para a gente dormir, se desprender do corpo físico e encontrar com outros seres de luz para as tarefas que nos são propostas a realizar no plano espiritual. Mas se nós não tivermos condição de realizar essas tarefas, que pelo menos a gente seja um aprendiz do Evangelho de Jesus. Senhor Jesus, hoje nós temos aqui na Terra tanta gente sofrendo com câncer, com AIDS, a gente fala perda de entes queridos, né? Ninguém perde o que não tem, né? Mas aí é que precisa do conhecimento, né? Ninguém é de ninguém. Nós estamos aqui, na verdade, de passagem. Isso é que a gente tem que entender. Mas nós pedimos que os bons espíritos acerenem o coração de todas as pessoas que na noite de hoje estão chorosas, né? Como é o caso da dona Diva, o seu Roberto, que perderam lá o genro, né? Perderam. É um hábito que a gente tem de falar perdeu. Ninguém perde nada, né? Porque aqui na Terra nada nos pertence, nem o corpo físico que a gente deixa não nos pertence. Mas a gente pede proteção, pede coragem, pede força, né? Uma coisa também que é um desejo ardente de todos nós é que essa guerra infame, né, que acontece lá do outro lado da nossa terra, se acabe, meu Pai. Que esse povo entre num acordo lá e verifique quanto sofrimento já está existindo lá por falta de compreensão de ambas as partes. Então é o que a gente pede encarecidamente, que um anjo da paz, um espírito amigo, coloque na mente dos dois governantes daqueles países intuição, ideias, e mostra para eles que eles estão perdendo muito, matando pessoas, que não mata, né? Desencarna, mas tirando a oportunidade de viver na face da Terra. Estamos aproximando aí de mais um final de semana, que a gente possa ter tempo o suficiente para abraçar, para amar, não é? Para vivenciar com a família um final de semana maravilhoso,
com todos, né? E peço também, mais uma vez, ajuda para meu filho André, que já vive agora, nesse momento, no mundo espiritual. Que Deus e Jesus possa abençoá-lo, protegê-lo, para que ele, muito em breve, esteja feliz com a sua visão retornada. Muita paz, que o Senhor nos abençoe e também fluidifique essas águas que estão sobre as mesas. Que assim seja. Assim seja. Manda sim. Mando sim o link. Então tá. O link é sempre o mesmo que eu estou usando também, né? Mas eu mando de novo.